Mais um episódio pelo Espírito Santo de Deus. O que será que Deus quer falar com você e com a gente hoje, né? Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Mentalidade Cristã. Bom, pode fazer as honras, pastor. Para você que está assistindo a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, acompanhando mais esse episódio. Para você que não sabe o que é a nossa nova temporada pelo Espírito, é o seguinte: a gente vai abrir aqui a Bíblia, uma passagem aleatória para a gente, não para o Espírito Santo, né? E trazer aqui para vocês o que o Espírito Santo tocar no nosso coração para falar, tá bom? A gente já orou antes de começar a gravar, né? Mas agora você vai orar com a gente. Senhor, nos orienta para que nós possamos falar daquilo que é de Ti. Que o Senhor possa mostrar, que o Senhor possa nos capacitar e tocar no coração de cada um, Senhor. Eu te entrego em nome de Jesus. Amém. 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 Jeremias. Jeremias 33. Mostra lá. Jeremias 33. Vou lá, fala sobre promessas de paz e prosperidade. Amém. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e a espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, eu os encherei de cadáveres daqueles que serão feridos por minha ira e meu furor, porque dessa cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei saúde e cura e os sararei. E lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Amém. 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 Pois você lê aí, Jeremias 33. Deus é tão misericordioso, né? E eu li esses dias na rede social de uma pastora que a misericórdia é aquilo que você não merece, mas ganha. É aquilo que você fez, você merecia outra coisa, na verdade você merecia... Não, desculpa, graça é aquilo que você não merece, mas ganha, e misericórdia é o mal que você deveria receber, mas não recebe. Porque Deus tem misericórdia de você, mas a misericórdia vem também com arrependimento, né? Ele falou de perdoar os pecados. O que eu acho legal nessa passagem é porque, na verdade, a gente sabe que está acontecendo uma série de coisas, né? E Deus está falando sobre as coisas que Ele vai fazer e tudo, né? E a justiça de Deus sendo feita, né? Uhum. A justiça de Deus sempre precisa ser feita, tá? Isso é uma coisa legal de você entender. A gente planta e depois a gente acaba colhendo, né? Não necessariamente o que a gente gostaria, mas a gente plantou lá atrás e as coisas do Senhor não voltam atrás, a palavra do Senhor não volta atrás, a justiça do Senhor precisa ser feita. Só que Deus é tão misericordioso que Ele tem planos de resgate. Então, todas as vezes que a gente está passando por algo, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você está passando por algo que é a justiça de Deus sendo feita na sua vida, e em geral ela serve para nos purificar, nos fazer melhores, né? Fazer com que a gente cresça, né, nos caminhos do Senhor. O Senhor tem um plano lá na frente. Ele tem um plano lá na frente de resgate, de passar por isso tudo, de glorificar, de levantar. Esses dias mesmo eu estava conversando com a nossa filha e eu falei assim para ela, falei, filha, se as coisas não estão bem é porque não chegaram no final. Porque as coisas com o Senhor, quando chegam no final bom. Então, às vezes a gente passa por deserto, passa por dificuldade, passa por uma série de coisas. Mas aquela série de coisas, aquela dificuldade, não é o final. O plano final de Deus tem um resgate. Sempre no final tem um resgate. E próprio Jeremias passou por isso, né?
É um profeta que a gente fala que é um profeta que sofreu muito. Nossa, caramba. A gente fala, nossa, porque eu não sei você, mas a gente às vezes se coloca no lugar dos profetas. Vai, eu não queria ser tal pessoa, mas queria ser tal outro. Assim, Elias é o cara, né? Ah, eu queria ter Ai, sido Elias, porque Elias foi pro céu foi para o direto. céu direto, uma carruagem de fogo. Então, não sei se você faz. Jeremias passou um monte de perrengue. Jeremias, gente, vou te dizer. É o ser humano que passou por muitas provações, mas que no final teve ali a sua paz. E sempre eu acredito que a paz estava com ele, mesmo com todos os problemas que ele passou ali. Ele foi preso, bateram nele, exilaram ele, aí depois trouxeram ele, aí depois prenderam de novo. Enfim, Jeremias passou por bons bocados ali, mas Deus tem uma promessa para ele mesmo, né? Que é a paz, que é a misericórdia, que é restaurar os planos. E às vezes, a gente faz parte dessa restauração em vida. Mas o Espírito Santo está me colocando aqui que às vezes algumas pessoas estão pensando assim, mas nossa, quando que vai chegar, né? Quando vai chegar a minha paz? Quando vai chegar esse tempo de abundância? Às vezes isso que você está querendo agora, você está plantando, mas talvez você nem colha aqui. Você vai plantar, as coisas vão acontecer, mas às vezes você não vai estar mais aqui. Você tem que entender que as coisas não são só no tempo em que você vive aqui na Terra. Em que vão ter gerações, vão passar gerações, não sei se é filho, não sei se é, enfim, Não, assim, neto. o foco não é a vida aqui. Ainda que Exato. E a Deus gente. fala de cuidar. É, Deus fala de, assim, ó, quando ele fala, ó, olha os lírios do campo, né, que são lançados no fogo e tal, eles não precisam ter o que vestir, não sabe, né? uhum, Você não precisa se preocupar com essas coisas. Deus fala sobre isso, sobre esse cuidado que ele tem. sim. Só que às vezes a gente espera determinadas restaurações que elas são muito mais importantes para a vida eterna com o Senhor. Às vezes é melhor você entender, por exemplo, é como se a sua vida fosse essa unha, sabe? Isso aqui é a sua unha, a sua vida inteira aqui na terra, desse jeito, com o Senhor. Sua vida é essa unha. Mas a sua vida eterna com o Senhor é o corpo inteiro, sabe? E é muito mais, porque é infinito, né? É a eternidade. Então, às vezes, a gente fica um tempão brigando por causa dessa unha, sabe? Aí É, você quer melhorar esse pedacinho aqui, sabe? Um ano da sua vida é esse pedacinho aqui que eu cortei ontem, sabe? É esse pedaço da sua vida, né? E você sofre, e você chora, e você acha que Deus não olha para você, e às vezes Deus está falando assim: eu estou cuidando de você por causa de todo o restante. Eu estou preparando você para todo o restante, né? Só que ele é tão maravilhoso que essa unhazinha ele ainda faz ser abençoada. Ele cuida. Ele fala o seguinte: a palavra de Deus diz que Deus é o dono das riquezas todas, por exemplo, né? Eu acho isso incrível, porque ele fala que ele nos ajuda, nos abençoa segundo as riquezas dele. Porque às vezes as pessoas pensam assim, elas se lembram dessa passagem, é uma passagem que fala sobre Deus cuidar, fala das nossas necessidades, né? Fala Deus cuida das suas necessidades. E aí muita gente acha, inclusive, que o tanto que Deus cuida, que o tanto que Deus ajuda, é o tamanho da nossa necessidade. Então assim, olha, Deus não te deixa passar nenhuma necessidade, você fica ali apertadinho e tal. E não é isso. Deus fala que Ele cuida das nossas necessidades segundo as riquezas dele, que são uhum. infinitas. Então, mas aí você pensa, poxa, mas o que a pastora Tati está falando sobre a eternidade, você está falando sobre Deus cuidar das necessidades agora. Essas duas coisas não são incompatíveis. Ou por que eu estou passando por isso? Deus tem isso para mim agora, ou Deus tem isso para mim depois. O que acontece é o seguinte: existem camadas do plano de Deus. E isso a gente precisa entender, sabe? O plano de Deus tem várias camadas. A primeira camada é a sua salvação. A primeira camada mais importante de Deus é você estar pronto para o corpo todo, para tudo aquilo, sabe? E independentemente de como ele vai tratar você nessa unhazinha aqui, de como é a sua vida durante esse períodozinho, sabe? Então, essa é a primeira camada. A segunda camada é você abençoar outras pessoas ao seu redor. Então é você ser abençoado com a vida eterna, depois você poder trazer outras pessoas também para a vida eterna, sabe? E aí Deus começa a cuidar de outras coisas. Então às vezes você está passando por processos, e esses processos às vezes são doloridos, às vezes são demorados, né? Mas sempre tem uma bênção no final. E olha só o que ele fala aqui, né? Eis que lhe trarei saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Aí eu estava lendo um plano
Aliás, tem muitos planos legais de leitura na Bíblia, na internet, em aplicativos. Recomendo que você não pare aqui só não. Aqui a gente deu uma partezinha, mas a história de Jeremias é tão grande, né? A história do povo de Israel é tão rica, você precisa ler. Então, vai nos aplicativos, procura planos de leitura da Bíblia. E tem vários muito legais. Eu estava lendo um esses dias que falava assim, o tema dele era assim, a paz é uma pessoa. É muito interessante porque quando você pensa que a paz é uma pessoa, né, e não um estado de espírito, você vê, você está com uma pessoa, você está aqui, por exemplo, eu estou do lado do Bruno. Bruno é uma pessoa. E ele pode estar aqui comigo eu estando em dificuldade ou estando bem. Não depende do meu estado emocional. Então, quando você olha a paz como algo que não depende do seu estado emocional, você consegue entender qual é a paz de Cristo, qual é a paz que Deus quer lhe dar, essa abundância de paz e segurança. Porque muita gente pensa que paz é estar num spa, é fazer uma massagem num lugar completamente silencioso com passarinhos cantando. Né? A gente tem essa imagem da paz e a gente confunde. A gente acha que Deus, se ele não deu essa paz aí que a gente tem na cabeça pra gente, a gente não tem a paz de Deus. Mas na verdade, Deus quer te falar o seguinte: olha, mesmo em todas as circunstâncias, a paz que excede todo entendimento, que é o que ele fala na palavra, que é a minha paz, eu vou deixar com você. O Espírito Santo vai vir te consolar e ele vai te deixar a paz que excede todo o entendimento. Então, não espere você estar num retiro para ter paz. Porque a paz, ela precisa estar com você e caminhar com você, mesmo no trânsito, mesmo quando você está em casa, mesmo quando você está brincando com seus filhos, quando você está comendo, quando você está trabalhando, quando você está estudando. Pensa que ela é uma pessoa, ela está ali do seu lado, é a pessoa da paz. E essa analogia me fez entender que não é só quando eu acho que eu estou em paz que eu tenho a paz de Deus. Não, a paz de Deus está dentro de mim na medida que eu aceito essa paz. Mas, por outro lado, é claro que a gente precisa de descanso, é claro que a gente precisa parar, é claro que de vez em quando a gente precisa reabastecer as forças. Por exemplo, a gente tirou uns 3 dias de mini férias, né? Para a gente ficar mais tranquilo. Tentamos desligar os celulares, que é uma coisa que eu recomendo você fazer, né? Parece o fim do mundo, mas não é. Nós somos empresários, a gente tem muita coisa para fazer também. Mas enfim, a gente se permitiu fazer isso. E aí eu virei pro Bruno e falei assim: é bom também ter a paz num lugar de paz. Você lembra que eu te falei Tati isso? falou assim, amor, eu entendo que a gente precisa ter a paz que excede todo o entendimento, mas é tão bom também ter a paz estando no lugar de paz. O que ela estava querendo dizer é, vou viver as duas coisas. Né? Exatamente, mas não sempre você tem que esperar a paz do lugar ser a paz que está dentro de você. Mas sabe o que acontece, amor? É que muitos de nós somos escravos dos nossos sentimentos. Porque a gente fica levando a nossa vida segundo o sentimento. E os nossos sentimentos estão na alma. E quem deve dominar a nossa vida não é a alma, é o espírito, sabe? O espírito, ele tem o conhecimento. O conhecimento é diferente do sentimento. Então, o sentimento você tem a raiva, você tem um momento que a sua paz é tirada, né, entre aspas, um momento em que você está triste, um momento em que você está mais eufórico. Você tem essas coisas dos sentimentos. Mas quando você vive no espírito, mesmo a euforia, ela não te leva a uma falsa sabedoria, conhecimento e achar que está tudo certo com Deus, por exemplo. Sabe? Porque também tem os dois lados, né? Às vezes você está tão eufórico, você está tão vivendo tanto pelo seu sentimento com determinada coisa que você não percebe que precisa trabalhar determinadas coisas em você, né? Eu acho interessante porque o que acontece ali em Jeremias é que Deus, ele vem com a justiça dele, né? E ele fala sobre várias coisas da justiça de Deus. Às vezes você pode até achar que a justiça de Deus é muito dura, mas não é, ela é perfeita, sabe? E Deus já está falando o que vai acontecer no final, que é como se te dissesse assim: filho, eu vou deixar você de castigo, você vai ficar 10 minutos sentado ali naquele banquinho pensando no que você fez. Depois a gente vai tomar sorvete, sabe? É como se fosse uma coisa assim, sabe? É Deus cuidando de você. Eu tô toda arrepiada agora. A parte que você não leu deem graças ao Senhor dos Exércitos porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a frase que você não leu. Olha o louvor que tá aqui. Deus é misericordioso e maravilhoso. Gente, eu abri aqui para vocês entenderem. Eu deixo o iPad aqui,
Porque a hora que a gente vai lendo a passagem, o Espírito Santo vai me trazendo algum louvor e tal, pra gente louvar aqui na hora que terminar, né? E aí eu abri aleatório. E é exatamente está aqui, Senhor, Tu é bom, Tua misericórdia é para sempre, já já a gente louva. Mas olha que lindo, né? Já estava aqui programado para você. Ó, as suas misericórdias duram para sempre. Então, assim, o que ele está te dizendo aqui? O que ele estava dizendo para Jeremias, para o povo daquela época, só que vale aqui para a gente? Vocês vão passar por algumas dificuldades, mas a minha misericórdia dura para sempre. Misericórdia, lembra? É aquele castigo continuado que você deveria receber, mas não vai receber. A dificuldade não dura para sempre. Exatamente, ele não fala que os problemas duram para sempre, que as punições duram para sempre, que as dificuldades duram para sempre. Ele fala: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Isso é maravilhoso. E é o Senhor dos Exércitos. Por que Senhor dos Exércitos? Porque ele luta por você. Né? Você que tem que parar de lutar com ele, porque às vezes a gente fica lutando com Deus. Esses dias a gente recebeu um áudio de um amigo pedindo um conselho e falou: olha, Deus está me mostrando que é para fazer isso. Mas eu não quero fazer isso, mas Deus está me mostrando. Foi muito engraçado. Deus me mostra na palavra que é para fazer isso e tal. Até a gente falou assim: olha, né, vê se é realmente Deus que está te falando isso, né? Não é, porque ele me mostra na palavra. Aí a gente falou assim: olha, é muito mais fácil você seguir os planos do que lutar contra os planos de Deus, dá muito menos trabalho. Ele não muito queria. mais tranquilo. Ele não queria de jeito nenhum. Falou: olha, Deus me mandou fazer determinada coisa, não parece lógico, não parece sensato e eu não sinto vontade de fazer. Aí eu retruquei, falei: você sabe se foi Deus que te disse mesmo? Uhum. Foi Deus que falou isso para você fazer? Ele falou: foi, eu tenho certeza, Deus mostrou na palavra, isso e aquilo. Eu falei: então se foi, só faz. Só faz, porque é muito mais fácil simplesmente seguir e fazer aquilo que Deus está querendo de você. Porque você chega lá na frente e você ainda percebe, fala: nossa, eu devia ter feito mesmo, né? Só que é melhor você pensar: eu devia ter feito mesmo e ter feito, do que pensar: eu devia ter feito mesmo e não fiz. Olha só. Não, se você acha que vai dar trabalho você fazer o que Deus está te mandando, você não tem noção do que vai dar o trabalho de você não fazer o que Deus está te mandando. Então é melhor fazer. E olha, o último versículo, um dos últimos versículos aqui, olha que lindo, eu vou ler. O pastor Bruno não lê, mas eu vou ler porque é muito lindo. Ainda neste lugar que está deserto, sem pessoas e sem animais, em todas as suas cidades haverá morada, onde pastores farão repousar os seus rebanhos. Amém. Amado, não sei qual deserto você está passando, mas se você está vendo essa mensagem aqui, Deus tem uma palavra de esperança para você. Ainda que você não veja, ainda que para onde você olhe só tem confusão, só tem briga, só tem doença, só tem desavença, só tem falta de perdão, dureza de coração. Ainda que para todos os lugares que você olhe, você não vê uma esperança, Deus está dizendo aqui: em todas essas cidades terão moradas e os pastores repousarão seu rebanho. Ou seja, vai ter coisa aí. Vem coisa por aí, você não vê agora, a gente não vê. Eu digo assim, a gente não sabe o que é. Você já assistiu um filme 2 vezes e reparou como é que é a sua reação na primeira vez que você assiste e como é que é a reação na segunda vez que você assiste? Como é diferente quando você sabe o final? É muito diferente. Você sofre menos, você já sabe, você chora menos, porque você já viu o que aconteceu ali, você sabe, por exemplo, que depois a mulher engravida, ou você sabe que depois o mal morre, o mocinho vence, ou você já sabe também que deu errado e você vai superar aquilo, enfim. Quando você sabe o final do filme, você consegue entender o propósito de todas as coisas. Só que a gente nunca vai ver o final do filme da nossa vida, a não ser que Deus mostre para você em algumas visões para que você entenda os planos dele. Mas se ele não te mostrar, a única que vai saber o final do filme é ele. Então, ele sabe os propósitos de tudo que está acontecendo agora. Ele está vendo. Ele está te falando: olha, vai ter bênção aqui. Eu vou mandar, eu vou povoar, eu vou tirar desavença, eu vou curar, eu vou te dar paz, eu vou te dar segurança. Eu já vi o final do filme, você ainda não viu. Então imagina que a tua vida é esse filme e que Deus está no controle de todas as coisas e que por mais que você não enxergue agora, porque chega uma hora sempre nos filmes que a gente fala: agora lascou-se tudo, não é? Agora não tem mais jeito, cara, o sujeito já está aí, né? Já morreu quase, ou então já roubaram tudo dele, ou ele já foi embora. Não tem um momento desse que você fala: agora não tem mais o que fazer. Só que tem algo para frente.
Então Deus está te dizendo assim, eu já vi o final desse filme, porque eu escrevi todos os seus dias mesmo antes de você nascer. Deus já escreveu todos os nossos dias desde quando a gente nem estava no ventre da nossa mãe. Então a gente precisa confiar que mesmo quando a gente olha e a gente não tenha nada no horizonte, Deus está falando assim, eu vou povoar esse lugar. Povoar de paz, de saúde, de tranquilidade, não sei o que é que você está passando. Mas essa é uma mensagem de esperança. E alguns de nós temos promessas de Deus para nossas vidas, né? E aí você pensa assim, nossa, Deus nunca me prometeu. Prometeu, você que não ouviu. Você quer ver? Deus trouxe você aqui para poder ver a gente falar sobre isso. E ele começou dizendo, eu restaurarei. Eu trarei cura. Eu vou trazer saúde. Eu vou trazer paz. Ele estava falando isso para quem? Né? Não era para Jeremias mais, sabe? Ele trouxe você para ouvir isso. E eu vou te falar uma coisa, às vezes você já até ouviu uma outra promessa de Deus para sua vida e a gente diminui as promessas de Deus para nossa vida às vezes, porque a gente tenta adequá-la ao tamanho do que a gente consegue enxergar. Eu lembro sempre que Deus chegou para Abraão e falou assim, ó, isso tudo aí é teu. Isso tudo vai ser seu e da sua descendência. Aquilo tudo tinha outros povos, tinha outras pessoas que eram donas, outras pessoas que cuidavam e tal. Abraão podia ter pensado assim, eu entendi errado. O meu pedaço é esse aqui, ó. É esse cantinho, não, aquilo tudo era dele. Sabe? Então a gente tem que entender também isso. Deus está falando para você hoje, foi o que a pastora Tatiana falou. Deus trouxe uma palavra de bênção, de misericórdia, de amor, de restauração, de cuidado, de carinho. Toma posse para sua vida. Mesmo que você não veja, porque tem um pouquinho antes da passagem que eu li, olha que lindo. Ele fala mais ou menos a mesma coisa, só que com um pouquinho mais de detalhes. Nesse lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam, deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom e porque sua misericórdia dura para sempre. Amém. Que você possa receber essa festa no teu coração, essa alegria, que você possa louvar a Deus, mesmo quando você ainda não vê pelo que louvar. Você louva porque Ele é o Senhor, porque Ele te criou e porque você é feitura dEle e você é filho dEle, você é filha dEle. Então louve o Senhor, proclame o quanto Ele é bom, porque é quando você louva aqui, você está agradecendo pelo que você tem certeza que vai receber. Não é uma dúvida não, Ele está dizendo aqui, eu vou encher você de bênçãos. Não é? Então já começa a louvar, meu irmão, porque se você está ouvindo essa palavra, o Senhor tem muito ainda para fazer na sua vida. Muitas promessas se cumprirão. Não sei se no tempo que você quer, mas com certeza no tempo que Ele quer, e o tempo dele é muito melhor do que o nosso. Amém? Muito melhor do que o nosso. Vamos louvar, esse louvor é muito, eu adoro quando a gente louva na igreja, ele é um louvor alegre. E exatamente fala isso. E olha que maravilhoso, ele já estava aqui aberto, Deus é incrível. Esperando por vocês. Senhor, tu é bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. E tem uma parte que fala assim, que é muito legal, que fala assim, ó, eu vou falar uma parte, você fala outra, e você aí também, hein? Aqui, ó. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. O
tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, tempo todo. Deus é bom. Ele é bom o tempo todo e as misericórdias dele duram para sempre. Que você possa ter esse louvor nos seus lábios hoje, o restante da sua semana, que você possa entender que o processo que você está passando agora é o processo para a promessa se cumprir. Oh, aleluia! Amém, glória a Deus. Tenha em mente isso, que às vezes a gente precisa caminhar para chegar do outro lado, tá bom? Que Deus abençoe e fazer uma oração. Vamos. Senhor nosso Deus, Pai amado, quero te agradecer por esse dia de hoje, agradecer pelo que o Senhor falou com cada um de nós, Pai, e eu quero te pedir que o Senhor vá ao encontro de cada um que estiver nos assistindo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa restaurar, restituir, que o Senhor possa também nos dar paciência para esperar a sua hora e o seu jeito, nos dê sabedoria, Senhor, para compreender os seus planos. Nós tomamos posse da vitória que o Senhor tem e te agradecemos pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveita, compartilha já esse episódio. Toda semana tem episódio novo, já fica ligadinho aí. Curte, compartilha e se inscreve no canal. E comenta aqui abaixo qual é a sua mensagem de esperança para todos que estão assistindo esse vídeo. E no começo também a gente falou que a gente às vezes se coloca no lugar de alguns profetas. Que profeta que você gostaria de ser? Quem você gostaria de ter sido na Bíblia? Coloca aqui também, conversa com a gente, tá bom? E a gente se vê num próximo episódio. Jesus te abençoe e fique com Deus. Amém. Deus te abençoe. Tchau.